Tudo o que acontece no passado pode influenciar o nosso presente, não é verdade? Então por que a gente não faz uma música sobre isso, colocando vários sentimentos de nostalgia, como pessoas que a gente conheceu, lugares que a gente frequentava, e faz disso um baita de um hit? E que mesmo após quase 60 anos do seu lançamento, ainda é um clássico atemporal. Eu tô falando da música In My Life, que hoje eu vou te contar a história e os segredos por trás dela. Seja muito mais do que bem-vindo a mais um vídeo de Beatles aqui nesse canal. Eu sou o André e Beatles nunca é demais, não é verdade? Então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um gostei aqui embaixo pra eu saber que você gosta, se inscreve no canal pra ficar legal. E não se esquece de ativar o sininho, porque não, pra você não perder nenhum vídeo que eu faço por aqui, beleza? Eu já começo falando que In My Life é uma música sensacional, tanto liricamente quanto musicalmente é uma música perfeita, cara. Sem contar que ela é um grande exemplo de uma letra muito bonita, muito bem escrita, que foi encaixada perfeitamente numa melodia tão bonita quanto ela. Então com certeza pra quem não conhece, eu indico fazer várias audições dessa música, porque é uma experiência sensacional. E ela tá presente lá no álbum Rubber Soul, Alma de Borracha, que é lá de 65 e foi lançada pelos Beatles, né, que pra quem não conhece é a maior banda de todos os tempos, não podemos esquecer desse ponto. E essa composição é fruto da parceria Lennon-McCartney, né, o Paul McCartney e o John Lennon, que são dois dos grandes compositores do último século, velho. Só que vale ressaltar que nessa música tem uma treta que tanto o Paul McCartney quanto o John Lennon, eles contam duas histórias muito diferente sobre quem compôs o que nessa música. Por exemplo, o John Lennon fala que foi ele que compôs tanto a letra quanto a melodia da música, e que o Paul McCartney só fez uns ajustes aqui e ali no meio da música e colocou uns vocais de apoio também. Só que no lado do Paul McCartney, ele fala que realmente o John Lennon foi ali e fez toda a parte escrita da música, né, a parte da letra, só que na verdade quem fez a melodia foi o próprio Paul. E ele é mais específico ainda, ele fala que ele estava na casa do John quando ele chegou e mostrou a letra pra ele. E o Paul falou assim: então quer dizer que você só tem a letra dessa parada? Me dá 10 minutos que eu vou fazer aqui então a melodia da música e ver se você gosta. Então supostamente o Paul McCartney teria pego essa letra do John, desceu num cômodo onde tinha um teclado, né? E ele tentou então criar uma melodia pra música. E dentro realmente de 15 minutos ele criou a melodia, mostrou pro John e ele aceitou logo de cara. Agora, quem é que tá certo? Quem é que tá falando a verdade nessa história? Venhamos e convenhamos que não importa muito, na verdade. O que interessa pra gente é o resultado final, e o resultado final é sensacional. Mas enfim, sobre o que essa música fala, não é mesmo? Então vamos dar uma olhadinha na letra. Há lugares de que me lembro toda a minha vida, apesar de algumas coisas terem mudado. Algumas pra sempre e não pra melhor. Algumas se foram e algumas permanecem. Ou seja, nessa estrofe aqui, ele tá tendo aquela nostalgia, na verdade. Sabe aqueles lugares quando você era pequeno? Aqueles lugares que você frequentava? Que hoje em dia talvez não estejam mais lá, porque tenham sido demolidas? Ou então mudou, né? Mudou o estabelecimento e agora tá um lugar completamente diferente? Pois é sobre isso que essa estrofe tá falando. Todos esses lugares tiveram seus momentos, com amores e amigos que eu ainda me lembro. Alguns estão mortos e alguns ainda vivem. Em minha vida, eu amei todos eles. Nesse verso aqui em específico, o John tá fazendo algumas referências para algumas pessoas que ele conheceu ao longo da sua vida, né? Como por exemplo um sujeito chamado Stuart Sutcliffe, que ele foi um dos membros dos Beatles, né, que ele acabou saindo da banda lá em 61, porque ele tinha ganhado uma bolsa de estudos para começar a estudar arte, né, pintura e essas coisas, e ele resolveu sair da banda para seguir esse caminho. Só que no ano de 62 ele acabou falecendo vítima de uma aneurisma, né, uma hemorragia cerebral, muito novo, cara. Ele tinha 21 anos quando isso aconteceu, e o John Lennon fez essa referência aí pra ele, pra homenagear os amigos que vieram e morreram, na verdade. E lá quando ele fala de alguns amigos que ainda vivem, ele tá fazendo referência pra outras pessoas, como por exemplo, uma pessoa chamada Pete Shotton, que era um amigo de infância do John. Aí, continuando, mas de todos esses amigos e amores, não tem nenhum que se compare a você. E essas memórias perdem o sentido quando eu penso no amor como algo novo. Ou seja, nessa estrofe aqui, ele sai um pouco daquele lance da nostalgia e fala de uma moça, uma pessoa que ele está apaixonado, que ele fala: ó, eu tenho essas memórias aqui, mas nenhuma delas se compara a você. Apesar de saber que nunca vou perder o afeto pelas pessoas e coisas que vieram antes, eu sei que sempre vou parar e pensar neles. Em minha vida, eu te amarei mais. Muito bonito, muito legal, só que para essa música ter sido criada, teve uma peça fundamental que fez com que essa música existisse. Eu tô falando de um cara chamado Kenneth Alsop, que falando aqui agora me lembrou de um personagem de One Piece. Quem conhece entendeu. Que era um jornalista, né, que estava entrevistando o John Lennon quando ele estava lançando o seu livro, né, o John in His Own Rights, lá no ano de 64. Aí depois da entrevista ele falou assim pro John Lennon: cara, as tuas músicas são muito legais,
Mas assim, por que tu não explora um pouco esse teu lado mais sentimental? Fala sobre as coisas da tua vida, a tua infância? Vai sair, com certeza vai sair alguma música muito legal. Aí o John Lennon, ouvindo esse conselho, ele pensou, por que não? Vamos tentar. Aí foi onde surgiu a própria In My Life, a canção Help, Nowhere Man, Strawberry Fields Forever, enfim, um montão de música. Só que In My Life não nasceu do jeito que a gente conhece hoje, né? Porque quando o John Lennon escreveu ela, né? Era tipo um poema épico que parecia mais um diário de bordo, sabe? Sabe quando estás dentro de um busão, aí estás dando um rolê pela cidade ou qualquer lugar que tu estás aí tu começa a olhar assim pela janela do busão, olhando as coisas assim, por exemplo, puxa vida, ali tem um restaurante muito bonito, ali tem um barbeiro, ali tem um cinema. Era mais ou menos assim essa letra, porque ele começou a citar um monte de lugar aleatório de Londres, como por exemplo, a própria Torre de Londres, ele começou a citar um cinema. O John citou Penny Lane, cara, nos esboços da música In My Life. Pra quem já sabe, né, pra quem já é fãzinho, tá ligadinho aí, Penny Lane é uma música dos Beatles, né, que foi lançada 2 anos depois, que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre ela, o link tá aqui, ó. Aí tá o John Lennon olhando isso aqui, essa letra que ele tinha feito com vários lugares, né, ele olhou aquilo ali e pensou, caramba, cara, que bagulho chato. Aí ele acabou meio que descartando, porque, tipo assim, era uma letra até que bonita, só que ele achou chato, realmente, tipo assim, vários lugares aleatórios, mas onde é que você vai levar? Não faz sentido nenhum isso aqui. Só que assim, o que o John fez, né? Ele pegou aquele esboço de In My Life e ele guardou numa caixinha, que ele guardava assim as composições que ele talvez usaria nos Beatles. Aí num outro dia ele foi mostrar para um colega dele chamado Elliot Mintz, que inclusive depois, quando o John Lennon faleceu, ele fez o inventário dos pertences dele, né? Aí assim, quando o John Lennon olhou de novo aquele esboço que ele tinha feito de In My Life, ele começou a pensar, por que eu não tiro todas essas partes onde eu falo de lugares que eu fui e tudo mais, e só deixo a parte da reflexão, tá ligado? Ali onde ele fala de amigos que se foram, lugares que ele passou, só que sem citar o nome deles, e fazer uma canção assim meio que refletindo sobre a vida, sobre a morte. Aí o John voltou a trabalhar na canção In My Life, transformou ela no que a gente conhece hoje, mostrou pro Paul McCartney, aí aconteceu aquela treta que eu falei pra vocês sobre quem é que compôs a melodia. Aliás, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, eu me deparei com um estudo, cara, de músicos profissionais que estavam analisando a partitura da melodia da música In My Life, e eles estavam tentando ver, caramba, essa linha aqui, será que é o estilo do Paul? Puta, mas parece do John também. Ok, esse aqui é o estilo do John. Mas esse aqui é do Paul também. Enfim, eles não conseguiram chegar num consenso, cara. Então, realmente vai ser uma incógnita pro resto das nossas vidas. Isso é bem triste. Só que chegando nos estúdios da Abbey Road, né, que era onde os Beatles estavam trabalhando no seu novo álbum, que era o Alma de Borracha, né, o Rubber Soul, lá em outubro de 65. Aí o que eles fizeram, né? Os Beatles, cara, eles ensaiaram essa música In My Life assim, um monte de vezes, cara, ao ponto assim de enjoar da música. Tô brincando. Aí beleza, eles ensaiaram a música, aí o que eles fizeram? Eles gravaram uma faixinha inicial da música In My Life. Foram ali, gravaram 2 guitarras, um baixo, uma bateria, pra depois eles trabalharem fazendo overdubs em cima. Overdub, se tu não sabe, é quando tem ali aquela faixa ali que tem algum instrumento gravado ou coisa assim, aí o artista vai lá e coloca uma voz em cima, coloca um outro instrumento, aí o John Lennon foi lá e gravou os vocais, dobrou esses vocais, né, ou seja, ele gravou 2 vezes, gravaram os vocais de apoio, e depois, cara, o que aconteceu? Eles estavam querendo colocar um solo nessa música, na verdade, só que eles estavam entre fazer um solo de guitarra, um solo assim de órgão, só que não tava, tipo, não era bem aquilo ali que eles estavam querendo, entendeu? Aí o que o George Martin fez, né? George Martin, pra quem não sabe, era o produtor dos Beatles, né? Ele foi lá e gravou um solo de piano, e o que ele fez? Ele pegou esse solo de piano e ele aumentou, ele duplicou a velocidade, né? Aí o resultado ficou aquela coisa, um som meio barroco, assim, um som que agradou bastante o John Lennon e os outros caras da banda, que no final das contas se transformou na versão final que conhecemos hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quiser adquirir os livros que eu usei para fazer esse vídeo aqui, vai ter os links aqui na descrição, basta você rolar aí a tela do seu computador, do celular, e você vai encontrar aí os links caso queira adquirir um. E se você é fã de Beatles, tem aqui essa playlist onde eu falo de mais músicas sobre a banda. Sério, é muito bom, dá um clique aqui. Ou então, se você não conhece e quer saber por que eles foram a maior banda de todos os tempos, igual eu falei, você pode ver esse vídeo que eu explico certinho também. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!